crianças, muito bom dia. Vamos lá para as nossas atividades de hoje. Hoje continuaremos estudando preposição. Tia Vanusa preparou uns slides, uma música para que a gente possa reforçar esse assunto que a gente viu ontem, tá? Então, para começar, vamos começar com muita alegria. Hoje é sexta-feira, não é mesmo? Então, vamos começar com uma música bem legal, falando sobre preposição, para que vocês possam guardar aí na memória de vocês e não esqueçam. E que a gente aprenda a utilizar as preposições no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas produções escritas, ok? Preste atenção aí na musiquinha, já Tia Vanusa volta. Para entender bem o que é preposição, saiba que entre os termos existe relação. As principais são as essenciais, que são 18 palavras cruciais. A ante até a após são as primeiras, mas não ficam sós. Com contra, desde, de. Pegue a sequência, bora aprender. Para entender bem o que é preposição, saiba que entre os termos existe relação. As principais são as essenciais, que são 18 palavras cruciais. Em entre, para, per, muitas palavras não posso esquecer. Por perante, sobre, trás. Agora sim, não esqueço mais. Faltam só duas, sobre e sem. É isso aí, e não tem pra ninguém. Tá enrolando na preposição. Siga esta ordem, não tem erro não. Para entender bem o que é preposição, saiba que entre os termos existe relação. As principais são as essenciais, que são 18 palavras cruciais. Agora, Tia Vanusa vai passar alguns slides que Tia Vanusa preparou, reforçando preposição. Tia Vanusa pegou o conceito, os exemplos, alguns exemplos de preposições em frases, os tipos de preposição que existem, tá? Vejam aí esses slides para que a gente possa reforçar ainda mais esse assunto, tá? Preposição. A preposição é uma palavra invariável que liga dois termos da oração, subordinando um ao outro. A preposição estabelece ainda uma certa relação de dependência entre elas. Vejamos alguns exemplos de orações de frases que tenham a preposição. Primeira frase: é uma questão fácil de resolver. Moravam em Maceió. Gostava de chocolate. É uma novela imprópria para crianças. Observem que em todas as frases tem uma palavrinha que está com tracinho abaixo. Em todas essas palavrinhas, elas são preposições que servem para ligar uma palavra, uma oração à outra. É possível percebermos que o termo introduzido por preposição pode estar se referindo a um verbo ou a um nome. Na primeira frase, de, essa preposição está ligando o verbo resolver. Segunda frase, em Maceió, está ligando a preposição a um nome próprio, Maceió. De chocolate, de está ligando a palavra gostava, que é um verbo, está ligando ao nome chocolate. E a última, para crianças, ligando também ao nome. Observe os casos em que a preposição pode estar ligando duas orações de um período, subordinando uma à outra. Ou seja, uma oração depende da outra, elas estão ligadas, elas estão dependendo uma da outra. Primeira frase: fiz de tudo para te agradecer. Então, a preposição para está ligando a primeira oração, fiz de tudo, a segunda oração, te esquecer. Se a gente tira essa preposição, essa frase ela vai ficar sem sentido. Então, a preposição vai servir para fazer
esse ligamento, essa ligação entre uma oração e outra. Na segunda frase, foi advertido por estar se comportando mal. Então, essa preposição por está ligando a primeira oração, foi advertido, a segunda oração está se comportando mal. Se tivermos a ler, foi advertido estar se comportando mal, a frase vai ficar sem sentido. Então, a preposição serve para ligar as palavras e as orações para que ela tenha sentido, significado. Existem as preposições essenciais, são as que a gente mais usa, são as mais básicas, são as mais comuns. E observem aí quais são essas preposições. A, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, para, por, perante, sem, sob e sob. Existem também as preposições acidentais, que são palavras de outras classes gramaticais, seja substantivo, adjetivo, mas que perdendo sua significação original, elas passam a exercer o papel de preposição, ou seja, são outras palavras que não são preposições, mas que passam a cumprir esse papel de ligamento entre uma palavra e outra, ou entre uma oração e outra, como, por exemplo, como, conforme, segundo, durante, fora, exceto e tantas outras palavras que são preposições por acidente, porque se encaixou na frase com a função de ligar uma palavra à outra. Existem também a locução prepositiva. Olha o que é locução prepositiva. Chamamos de locução prepositiva o conjunto de palavras com valor e emprego de preposição. No caso, é mais de uma palavra, são duas ou mais palavras que têm a função de preposição. E observem que desse conjunto de palavras, a última vai ser sempre uma preposição. Aí temos alguns exemplos de locução prepositiva, como através de, atrás de, através de, embaixo de, a fim de acordo com, por causa de, longe de, perto de, ao redor de, junto a, ao lado de, apesar de, por trás de, acerca de, cerca de, em favor de conformidade com e etc. Observa aí dois exemplos de frases com locução prepositiva. A primeira, eram agradáveis para com os amigos. Para com é uma locução prepositiva e termina com, que é uma preposição. Segunda frase, a proposta estava de acordo com o pedido. De acordo com é uma locução prepositiva que termina com a preposição com. Emprego das preposições. As preposições podem estabelecer variadas relações entre os termos que ligam. Aí observe nos exemplos a seguir as muitas variações de relação entre os termos que ligam e a preposição. Chegou de carro. Esse de vai ser uma preposição que indica um meio. Ele poderia ir de avião ou de trem, de vários outros meios de transporte, mas ele chegou de carro. Então, foi o meio em que ele chegou. Vou de Pirapetinga. Pirapetinga, a gente sabe que é uma cidade, é um lugar. Então, ele voltou de Pirapetinga, é de onde ele veio, a sua origem. Aí observem aí que nós temos a preposição de em duas frases, porém esse de eles indicam situações diferentes. Na terceira frase, saiu com os colegas. Então essa preposição com está indicando companhia, na companhia dos colegas. Quarta frase, vivia sem dignidade. Esse sem, ele pode indicar falta
No caso dessa frase, ele indica falta ou ausência. Trabalhava para sobreviver, para uma finalidade. Era para isso que ele trabalhava, para sobreviver. Morava em um local deserto. Então, morava em, esse em indica um lugar onde ele morava. Morreu de desgosto. Esse de é uma preposição que indica a causa pelo qual alguém morreu. Morreu de desgosto. Usava um vestido de algodão. Esse de já indica a matéria, que está relacionado ao vestido de algodão, a uma matéria, a um produto. O carro de Margarida é antigo. Esse de já indica posse. De quem era esse carro? Esse carro era de Margarida, indica posse. Conversamos sobre cinema. Esse sobre vai estar relacionado ao assunto do qual eles estavam conversando, sobre. E aqui a gente conclui nossa aula. Espero que vocês tenham entendido bem direitinho esse assunto, tá, crianças? Um beijão e tchau, tchau. E como atividade, concluindo nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem um resumo no caderno de vocês, colocando as principais locuções prepositivas. Quais são? Façam aí no caderno de vocês uma listagem sobre as preposições que existem. E aí vocês vão fazer essa listagem e depois escrever algumas frases se utilizando dessas preposições, tá? Então, a atividade de hoje vocês vão fazer no caderno, tá? Uma listagem com as principais preposições e escrever também algumas frases se utilizando delas, tá bom? Então, um cheiro, um abraço, feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.